Tributação para fonoaudiólogos que trabalham como autônomos. Se você está trabalhando com seu CPF, você é um autônomo e precisa recolher tributos. Se ainda não sabe como fazer o recolhimento desses tributos, vem comigo nesse vídeo que eu mostro em detalhes para você. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o contador Bruno, proprietário aqui da Embalde, e vou falar um pouquinho com vocês sobre o recolhimento de tributos para profissionais fonoaudiólogos que atuam como pessoa física, como autônomo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like para fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que se interessem nesse assunto. Então, eu vou aqui para minha outra tela para mostrar em detalhes quais os tributos e como deve ser recolhido os tributos como pessoa física. Então, vem comigo. Então, pessoal, a gente trouxe a realidade de um profissional fonoaudiólogo que fatura ali R$6.000 por mês. Então, está prestando serviço e recebendo R$6.000 por mês em suas prestações de serviço. Claro que você tem que levar para a sua realidade, mas a gente trouxe aqui um exemplo para ficar mais claro quais os tributos e como deve ser recolhido esses tributos. Então, a gente vai começar aqui mostrando para vocês quais os tributos que o fonoaudiólogo pessoa física precisa pagar, sendo eles o INSS, o ISS e o Imposto de Renda. São esses três tributos que a gente precisa pagar como autônomo. Então, começando pelo INSS, a gente tem duas modalidades de recolhimento de INSS, sendo 20% sobre a remuneração total, sobre o salário de contribuição, que é todo o valor que você recebe, você vai tributar em 20% para pagar o seu INSS. Nessa modalidade, a gente tem a possibilidade também de aposentadoria por tempo de contribuição, o que nessa outra modalidade aqui a gente não teria. Então, a gente tem a possibilidade de 20% sobre a remuneração total ou 11% sobre o salário mínimo. Essa modalidade de 11% sobre o salário mínimo, a gente pagaria então sobre o salário mínimo 11% e a gente não teria a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. E outro porém que a gente tem que entender é que quem presta serviço para plano de saúde ou qualquer outra pessoa jurídica não pode fazer o recolhimento de 11% sobre o salário mínimo. Outro tributo que a gente tem que pagar como fonoaudiólogo pessoa física é o ISS, o Imposto sobre Serviço. Você está prestando serviço, o município quer que você pague o imposto sobre esse serviço prestado. Tá? Então, como que funciona a tributação de ISS? A gente tem modalidade fixa, então o município ele cobra uma vez por ano um valor total ali de ISS, então a gente não tem como estipular porque são mais de 5.000 municípios que a gente tem no Brasil. A gente não tem como trazer a realidade de todos aqui nesse vídeo, mas se você entrar em contato a gente mostra para você qual que é a tributação para o seu município. Só que aqui a gente trouxe uma realidade que é da maioria das prefeituras, que tributam de 2 a 5% sobre o faturamento total, sobre a remuneração total. Então a gente trouxe aqui 3% de alíquota, porque o município ele só pode estipular entre 2 a 5%. Então a gente trouxe aqui a alíquota de 3% que está ali mais ou menos na média. Tá? Então ISS também a gente já entendeu como que funciona e agora a gente vai para o que a gente tem mais dificuldade de fazer, que é do imposto de renda. O imposto de renda ele não é sobre a remuneração total e também não sobre o salário mínimo. Ele é sempre sobre a base de cálculo do imposto de renda. E o que seria a base de cálculo do imposto de renda? É a sua remuneração total menos as nossas despesas dedutíveis. E quais despesas são dedutíveis? Normalmente para fonoaudiólogos a gente tem água, energia, aluguel do consultório, o INSS, o ISS também vão deduzir a base de cálculo do imposto de renda e a taxa de alvará anual. Então a gente trouxe aqui alguns exemplos, a água de R$50, energia, aluguéis, INSS, ISS, taxa de alvará, para chegar numa base de cálculo, tá, de 3.486,67 para quem recolhe o INSS de 20% e 4.553,35 para quem recolhe o INSS de 11% sobre o salário mínimo. Então a gente tem que entender que sobre essa base de cálculo é que vai incidir o imposto de renda. E nessa realidade aqui, quanto que vai ficar de pagamento de imposto? Então só de imposto de renda a gente vai ter o pagamento de R$ 168,20
para quem recolhe o INSS de 20% e R$ 388,37 para quem recolhe o INSS de 11% sobre o salário mínimo. Então, a gente tem que somar todos esses tributos para a gente conseguir chegar na alíquota total que a gente está pagando de tributos. Então, vindo aqui para essa primeira realidade, é o pagamento do INSS de 20% sobre a remuneração total, ISS de R$ 180, que é 3% sobre a remuneração total, e imposto de rendas de R$ 168,20, que é a base de cálculo vezes a alíquota do imposto de renda e menos a dedução do imposto de renda. Para quem ainda não sabe, o imposto de renda ele tem uma tabela e a gente jogou esses valores dentro da tabela para trazer de forma mais correta para vocês como que seria a tributação desse fonoaudiólogo que fatura R$ 6.000 por mês. Então, 1.200 de INSS, 180 de ISS e mais 168,20 daria um custo tributário total de 1.548,20, que dá 25,8% de carga tributária total, que a gente vai dividir esse valor de 1.548,20 pelos R$ 6.000. Então, 25,80% se você decidir pagar o INSS de 20%. Agora, se você paga o INSS de 11% sobre o salário mínimo e tem essa remuneração de R$ 6.000 por mês, você vai pagar esses três tributos, que daria R$ 701,69 e daria uma carga tributária de 11,69. Então, uma carga tributária muito menor do que a dos 25,8%. Só que aqui ainda 11,69% seria uma carga tributária ainda muito elevada. E o que a gente indicaria para você fazer nesse caso? Se você tivesse com uma tributação de 11,69%, a gente indicaria que você abrisse uma pessoa jurídica. Abrindo a pessoa jurídica, a gente tem a possibilidade da tributação inicial de 6%. Então, o fonoaudiólogo que fatura R$ 6.000 por mês, ele vai ter ali uma tributação inicial de 6% dentro do Simples Nacional, o que seria bem melhor do que 11,69% de carga tributária e muito melhor do que 25,8% de carga tributária. Então, a gente tem que sempre avaliar se é melhor trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, pessoal, se você está trabalhando dessa forma e ainda não sabe se precisa realmente abrir uma PJ, pode entrar em contato com a gente, eu vou deixar nosso WhatsApp aqui, para você entrar em contato e a gente vai fazer uma consultoria gratuita inicial, mostrando para você qual caminho você deve seguir, ou pela PJ ou pela pessoa física.